chegasse na situação quando você encontrou ela, né? Todo o sofrimento. Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos comentar um pouco sobre o caso recente, onde o cantor Wesley Safadão admitiu, em um vídeo recente publicado nas redes sociais, que traiu a sua atual esposa no nascimento, durante ali, no mesmo período do nascimento da primeira filha do casal. Vale lembrar, gente, que essa é uma análise de linguagem corporal e não uma opinião pessoal ou um julgamento da vida do Wesley Safadão. Não tô aqui para falar o que é certo e o que é errado, mas sim para observar pequenos comportamentos não verbais ali, o que eles podem significar em determinado contexto. Mas antes da gente prosseguir, vale lembrar que se você quer ter a sensação de um verdadeiro estudante de linguagem corporal, de um verdadeiro especialista, ou deseja se tornar especialista em linguagem corporal, se inscreva neste canal aqui, tá certo? E curta também esse vídeo, compartilhe com os seus amigos aí, beleza? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Primeiro, contextualizando brevemente o caso. Recentemente, como vocês podem ver nessa notícia aqui, Wesley Safadão apareceu ao lado da esposa em um vídeo postado pelo pastor André Vitor e amigo de diversos famosos. Nesta última segunda-feira, o cantor, Wesley, assumiu que traiu a mulher, Tiane Dantas, enquanto ela ainda estava grávida da primeira filha do casal, Isis, em 2014. Em determinado momento, um vídeo o Wesley tá bem emocionado, ele vai lá e fala que estava cego, que depois que ele foi no segundo mêsversário da filha dele, que a ficha caiu, ele falou, meu Deus, o que eu tô fazendo? Ele inclusive fala sobre o seu processo na caminhada, na sua vida religiosa e como que isso mudou ele para melhor. Palavras do próprio Wesley Safadão. Me lembro quando foi o segundo mês da Isis. No segundo mês caiu a ficha, só que eu não sabia o que fazer. Na saída eu terminei os parabéns do mêsversário da Isis e quando eu ia saindo disse, meu Deus, me ajuda. Sabia que não era isso que eu queria. O que a gente vai observar então nesse vídeo do Wesley Safadão? Primeiro nós vamos buscar por alguns padrões de comportamentos emocionais. Quando eu faço uma perícia ou um laudo não verbal, muitas vezes a gente não consegue imputar se a pessoa está mentindo ou dizendo a verdade. Portanto, uma das informações que a gente provê ali para o cliente é o padrão emocional. Ou seja, observando pistas emocionais, nós vamos dizer qual foi o comportamento emocional majoritário. Geralmente a gente faz isso numa perícia. E claro que vamos observar aqui na linguística, no discurso do Wesley Safadão, o que pode ter significado ali para ele as palavras que ele utilizou para descrever isso. Beleza? E como eu sempre falo, pessoal, isso aqui é uma análise, não é um julgamento pessoal. Estamos aqui para aprender, para estudar o caso, ok? Eu não sou juiz de nada e muito menos senhor da verdade. Sem mais delongas, bora para análise. Quando você falou, quando você conheceu a Tiane, foi muito forte para mim, porque O que a gente consegue observar é muito interessante. Aqui nesse primeiro momento, ele vai começar a falar, ele apresenta diversas pausas narrativas, ele começa muito feliz, a gente consegue ver de fato um sorriso ali no rosto dele, ao 12 mais ao 6, felicidade genuína, e conforme ele vai começar a falar, quando você falou da Tiane, foi muito forte, porque a hora que ele começa a entrar em contato com essa informação, ele começa a entrar em contato com essa lembrança de que a gente vê no comportamento facial dele, nesse momento aqui, exatamente aqui, a gente consegue observar que os cantos dos lábios apontam para baixo, se deslocam para baixo, e a gente vê uma leve saliência de pele aqui no queixo. Esses são alguns critérios momentâneos da expressão facial de tristeza. Ao 15 mais 17. Agora aqui a gente consegue ver uma compressão unilateral no músculo bucinador. Você consegue observar inclusive essa covinha no canto dos lábios dele? Isso é uma microexpressão de desprezo. Por que o desprezo? Pode ser por qualquer motivo, ele pode simplesmente estar um pouco incomodado de estar chorando ali ao vivo. E olha que engraçada a expressão facial da esposa dele ali atrás, a Tiane. Ela está com a mandíbula pressionada, os lábios apertados um contra o outro, tensão na região glabelar e os olhos arregalados. Aquele é um comportamento facial de raiva. E é muito interessante, se você fizer uma comparação bem rápida na linguagem corporal dela, bem no comecinho do vídeo mesmo, Olha como que ela tá aqui no comecinho, enquanto ele vai falar, quando ele vai começar a falar.
Veja bem o comportamento corporal dela. Você não vê excesso de tensionamento muscular nem nos ombros, nem nos braços, nem no rosto dela. Não apresenta excesso de tensão. Ele vai falar de uma traição na frente dela para milhares de pessoas, ou seja, entre aspas, tá? Se você for pensar num tom pejorativo, ele está, como eu falei, gente, pensando num tom pejorativo, no que o pessoal vai falar de forma popular. Ele está contando que ela é corna publicamente, tá? Então, olha só a transformação da linguagem corporal dela no começo do vídeo, quando ele vai começar a falar, e no final. Fica bem gritante. Então, olha só a transformação da linguagem corporal dela no comecinho, né? Sem tensionamento nos ombros, sem tensionamento no braço, sem tensionamento na mão e a face bem relaxada. Agora, após ouvir toda a história, olha lá no final como é que tá a linguagem corporal dela. Cara, é gritante essa mudança não verbal. Você vê tensionamento nas mãos, tensionamento nos ombros, tensionamento no braço, expressão facial genuína de raiva, ó, olhar fixo, narinas dilatadas, lábio comprimido, mandíbula apertada, né, o maxilar apertado. Inclusive, por que a gente tende a inspirar muito na raiva, né? Por que a nossa narina se dilata? Porque quando eu estou com excesso de raiva, geralmente eu estou fabricando ali, né? Estou secretando hormônios como catecolaminas, adrenalina, cortisol, para encarar um desafio, porque a raiva está muito associado a encarar alguma coisa, né? Em momentos, por exemplo, onde eu vou encarar uma pessoa, vou brigar com alguém, é comum que eu sinta emoção de raiva para me energizar, para lutar com essa pessoa, tá? Então aqui a gente vê um comportamento, inclusive, olha a mão dela apertando ali o braço dele. Consegue ver bastante tensionamento. Então olha que transformação aqui, uma observação bem rápida, né? Do começo para essa parte agora no final aqui do vídeo, como que ela começa relaxada e termina super tensionada. Então assim, o dela é bem fácil de falar, comportamento emocional predominante dela nesse vídeo. Raiva, bem simples, bem compreensível também pelo contexto. Mas vamos seguir aqui. Quando você conheceu a Tiane, foi muito forte para mim, porque aqui ela abaixou um pouco a cabeça, né? Nesse momento que ela abaixa a cabeça, esse pode ser visto como um AD54, pegando referências como What Everybody's Saying, do Joe Navarro, ou até mesmo o próprio Corpo Fala, do Pierre Will, ou até mesmo o Linguagem das Emoções, do Ekman. Queda na postura da cabeça, nesse contexto, entra como um sinal de vergonha. Pode sim ser uma baita humilhação para ela ouvir esse assunto publicamente. Imagina porque só sabe quem passa, né? Tanto de coisa que eu fiz. E aí você vê que a Tiane já começa a pegar no braço dele e começa a manipular os lábios ali, né? Umedecer os lábios com a língua. Quando a gente começa a ficar um pouco mais ansioso, isso é comentado bastante em Getting to the Truth também pelo Cliff Lansley, uma das coisas que pode acontecer é a gente começar a diminuir nossa movimentação peristáltica. Consequentemente, todo o nosso sistema digestório fica afetado, nosso estômago fica afetado, a garganta seca e a boca também. Por isso, quando você fica mais ansioso, tem um pico de ansiedade, é comum você lubrificar bastante os lábios com a língua, tá? Tiane tá ficando bem ansiosa então. Para fazer com que ela chegasse na situação quando você controlava, né? O sofrimento. Aqui a gente tem um comportamento de medo no Wesley, safadão, né? Ao 20, mais aumento na abertura ocular, né? Dá pra ver muito bem esse aumento na abertura ocular dele. Então, a abertura ocular, muito compreensível também. O tensionamento nos ombros dele nesse momento. É um assunto bem sensível de se falar. Ainda mais se expor aí pra uma audiência gigantesca. Novamente na Tiane você vê queda da postura, vergonha. Não sei se eu vou fazer ela ficar. Não é isso, assim. É porque às vezes a gente tem conhecimento cego e tal. E eu me lembro que quando foi no segundo mês da Isis, eu me lembro que saiu da bancada lá. Eu fui no primeiro mês ver a Isis, né? E naquele momento, só que. Aí no segundo mês eu acho que começou a cair a ficha da merda que eu tava fazendo. Só que eu não sabia o que fazer.
Você vê que a primeira voz começa a ficar um pouco embargada, né? Ele vai tentar continuar a falar, a voz começa a enroscar um pouco. É uma sensação bem comum, alteração no pitch vocal. Isso acontece porque muitas vezes a nossa musculatura, as pregas vocais acabam se enrijecendo, também por conta do pico de ansiedade. Alguns hormônios, como o próprio cortisol, acabam tensionando a musculatura da prega vocal, tanto durante o medo ou durante a tristeza. Por isso que é um comportamento comum a voz começar a ficar embargada. Na saída, acho que ele estava baratinho no carro lá fora. Eu já trabalhando, né? Baratinho tá. Quando ele vai chegando mais perto do que ele vai revelar, enfim, do que ele vai falar, ele se movimenta mais, ele começa a respirar mais fundo. Esse tipo de comportamento é muito comum, chamado de preparo, quando eu vou encarar uma situação difícil. É bem comum, sim, para comentar sobre algo bem desconfortável. A pessoa pode começar a se movimentar bastante, inclusive em entrevista de emprego, ou até mesmo quando você for conversar com alguém numa situação sensível, observa, quando a pessoa começar a se movimentar muito e inspirar muito, quer dizer que ela tá para começar a falar de algo muito sensível ou muito difícil para ela. Pode ficar atento aí. Lá fora e eu... Só pra você ter uma noção, assim, como é tão doido isso. Eu terminei os parabéns do Mensagens para isso, e quando eu fui saindo, eu saí e fiz assim, meu Deus, me ajuda. Porque eu já sabia que não era isso que eu queria, mas eu não sabia o que eu dei uma ajuda e tal. E quando 3 passos depois eu entro dentro do carro, e aí, bora. Tu tá entendendo como é a loucura de 10 passos assim? Você quer, mas não... A loucura de 10 passos, parece tipo o golpe mortal dos 5 passos do Sifu lá da Kill Bill. Entendeu? E dali eu né, talvez nos outros dias, assim, sei lá, e foi quando eu comecei a querer voltar pra ela, e ela não quer. Muito interessante que o comportamento dela é de vergonha e humilhação, né? O comportamento aqui que a gente vê da Tiane, e ela já começa a tensionar ainda mais o braço do Wesley ali, né? Até uma forma, quando a gente começa a ficar irritado, é extravasar por algum ponto. Por que as mãos, quando a gente começa a ficar com raiva ou irritado, por que a gente começa a tamborilar com as mãos, mexer em alguma coisa, ou que nem ela tá fazendo, apertar o Wesley ou apertar alguma coisa quando eu tô com raiva? Porque basicamente, quando a gente entra no comportamento de raiva, isso é falado em Linguagem das Emoções, é comentado também em Telling Lies, no próprio livro de Inteligência Emocional do Daniel Goleman também se comenta. A emoção, ela precisa ser externalizada de alguma forma, né? Geralmente. A raiva, ela é uma emoção que vai preparar a gente para enfrentar alguma coisa. E principalmente vai haver um deslocamento de fluxo sanguíneo para as extremidades dos membros, como por exemplo a ponta dos dedos. Essa região tá com muita atividade. A gente começa a manipular alguma coisa, mexer, tamborilar os dedos quando a gente está com raiva. É uma forma de, entre aspas, ensaiar um suposto ataque que a gente vai fazer. Aqui você vê um comportamento interessante no Wesley Safadão. Não visualização, ele tensiona aqui a musculatura do sulco nasolabial, a narina se dilata, você vê uma microexpressão facial de nojo e um comportamento aqui coçando a cabeça, que a gente fala de cover hands, né? As mãos cobrindo aqui a região próxima aos olhos. Isso é um comportamento não verbal, uma linguagem corporal muito associada à vergonha, né? É como se fosse tentando esconder algo. Então, não visualização, não quero ter contato com o estímulo que eu tô falando, nojo e vergonha. Esse é um comportamento aqui bem congruente com a história que ele está contando em tom de arrependimento. Vamos, mas do meu jeito, não sei o quê. Respiração mais Aqui a respiração fica bem mais ofegante. E ela dizia, então vamos voltar para quê? Conhecendo o André e conhecendo e tal, e dali Deus foi... E aqui você vê a Tiane apertando cada vez mais forte. Abençoando até ela dar uma oportunidade, a gente ir estreitando assim, ó. Estreitando até chegar nas orações, das orações virou um grupo de casais, do grupo de casais virou o MMI, do MMI, como foi isso? O grupo de casais virou o MMI, do MMI, como foi isso? Um tapa bem forte na mão dele, né? Da mão dele ali na perna, né? Uma externalização do comportamento emocional também. Chegar, deitando assim, ó. Aqui você vê uma queda de cabeça, um comportamento associado à vergonha e, mais uma vez, uma microexpressão de desprezo. Deitando até chegar nas orações, das orações virou um grupo de casais, do grupo de casais virou o MMI, do MMI, como foi isso? Irmão. Queda na postura da cabeça dele, comportamento não verbal de vergonha, culpa. Meu Deus, eu quero dizer que eu te amo muito, você é muito especial nas nossas vidas.
através de você é que nós chegamos até aqui, né? Lógico, na glória de Deus, você foi mensageiro, assim, a pessoa que nos fortalece, a pessoa que nos ajuda, é a pessoa que quando tem algum pepino dentro de casa, você é um dos primeiros que eu ligo. Enfim, gente, é isso. O comportamento emocional que a gente vê aqui, majoritário no Wesley Safadão, é medo, inclusive parou numa expressão de medo aqui agora, né? Aos 5 mais 20. Comportamento de medo, bastante ansiedade quando vai falar e mais pro final da narrativa dele um comportamento corporal, né? Um comportamento não verbal de culpa, que é bem congruente com a história de supostamente arrependimento que ele está contando aqui, né? Então, um comportamento bem coerente. Da Tiana a gente vê raiva e sensação de vergonha, o que também é coerente com o contexto. De maneira resumida, esses são os comportamentos que a gente consegue observar por meio da análise não verbal aqui desse vídeo e levando o contexto sempre em conta. Se você gostou desse vídeo, já sabe, quer estudar mais linguagem corporal, não quer perder um vídeo, corre se inscrever aqui no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Não deixe de ver também essas duas outras análises que eu separei para você e a gente se vê então no próximo vídeo. Muito obrigado, até lá, valeu!